Seja muito bem-vindos a mais um Analisando Flyers, e faz muito tempo que eu não trazia nenhum vídeo analisando Flyers de vocês. Hoje é um vídeo especial porque eu tô analisando Flyers dos membros. No caso, hoje o Flyer escolhido foi o Flyer do Gilvan, e deixando muito bem claro para vocês aí, não tô comparando esse Flyer dele com o de um designer profissional que já trabalha na área há muitos anos. E é muito interessante você ver esses Flyers e eu te mostrar os pontos negativos e os pontos positivos, porque assim você aprende com o erro de outras pessoas, sem necessariamente precisar cometê-los. Então não sai desse vídeo, porque no final eu vou te mostrar como que eu teria feito esse Flyer. Eu vou recriar esse Flyer mostrando para vocês os pontos que eu acho que deveria ser mudado. Então sem mais enrolação, bora lá para a tela do tablet pra gente ver a arte e ver todos os pontos positivos e negativos dela. E essa aqui é a arte do Gilvan. Ele trouxe um Flyer de eventos muito bem construído e com alguns pontos muito interessantes, só que também tem erros, e é isso que eu vou mostrar para vocês, erros e acertos. Vamos começar primeiro pelos acertos que ele teve nessa arte, e falando bem a verdade, foram bastantes. Primeiro ponto que eu gostei bastante, para trazer o método PAIS, que eu sempre ensino para vocês, vamos começar pelo posicionamento, e o posicionamento dessa arte foi muito bem feita. E por que que eu digo que o posicionamento foi muito bem feito? Porque ele construiu a imagem com esses elementos, trazendo sempre o contexto para o centro da imagem, ou seja, para a imagem principal, que no caso é do cantor MC Livinho. Então a construção desse Flyer que ele fez aqui, trazendo todos esses elementos, foi para trazer um contexto para o centro da imagem. E nem sempre você precisa fazer isso, tá? Às vezes você pode construir um posicionamento para dar destaque, às vezes, ao canto da imagem. E nesse caso aqui ele trouxe centralizado. Lógico que é mais habitual a gente trazer esse destaque normalmente para o centro, mas você também pode trabalhar de algumas outras formas, quebrando a regra. Mas para você quebrar a regra, você precisa entender da regra, beleza? Então essa construção dessa imagem foi muito interessante, é um ponto positivo para ela. Outro ponto positivo que eu falo muito para vocês normalmente nos meus vídeos é a questão de profundidade que ele trabalhou nessa imagem. E como assim profundidade? Tá vendo que aqui ele deu destaque para o cantor? Automaticamente o cantor tá em foco, sendo que o background, o fundo ali da imagem tá desfocado. Se você olhar bem, essa caixa de som tá desfocado, essa aqui também tá, e o elemento de background que ele utilizou, a imagem de background, tá desfocada. Com isso ele consegue criar um contexto de profundidade da imagem, trazendo um tom muito mais profissional para sua arte, mostrando que ele tá num ambiente ali que tem profundidade, que tem mais elementos ali para trás. E isso aqui é um ponto muito positivo. Muitas das vezes a pessoa cria uma imagem ali em 2D sem trazer esse contexto, e esse contexto aqui da profundidade de imagem traz um tom muito mais profissional para o seu Flyer. E é lógico que nem sempre você vai precisar utilizar isso, mas quando você cria um Flyer e você está criando ali um ambiente ao redor do personagem principal, aí nesses casos sim, é interessante você criar um contexto de profundidade. Terceiro ponto positivo que ele trouxe nessa imagem que eu gostei bastante foi que ele trabalhou com a ambientação tudo puxado para o tom rosa. Por exemplo, esse background que ele trabalhou aqui tem essas iluminações rosa lá de fundo e tem esses tons azul aqui centralizado, mas ele resolveu trazer mais puxado pro rosa do que necessariamente pro azul, até porque tá mais certo realmente, porque os tons rosa tem mais destaque. E para complementar essa iluminação rosa que tem ali no background, ele simplesmente trouxe outros elementos aqui, trazendo essa mesma iluminação, ou seja, tem uma iluminação também aqui atrás do cantor e uma outra iluminação rosa aqui na frente, ou seja, ele trabalhou num contexto muito bem feito, trabalhando o background rosa e as iluminações que ele colocou à frente também puxada para essa tonalidade. Sem contar também que ele fez a ambientação aqui da pele do cantor também puxada para esse tom rosa, o que ficou muito bem feito e trouxe uma ambientação muito mais profissional para esse Flyer dele. Então esse aqui foi mais um ponto positivo para essa arte. E eu vou te dar os parabéns por essa arte, porque eu particularmente acho meio complexo, meio difícil normalmente criar a imagem nesse tamanho store. Eu particularmente gosto muito de criar no tamanho retrato 1080 por 1350, e quando eu passo para esse tamanho stories eu fico meio perdido. Então realmente para mim é um pouco mais complexo de trabalhar no formato stories, mas a arte em si ficou muito boa. E agora a gente também tem que mostrar os pontos negativos, porque nem só de elogio viverá o homem. Vamos lá, primeiro ponto negativo, e que
são detalhes que você precisa corrigir nessa placa. Beleza, mas o que tem de errado nessa placa? Eu vou aproximar para você entender um pouco melhor. Essa placa, ela simplesmente tem duas lâmpadas aqui ao lado. E se você coloca um elemento de lâmpada e não cria o contexto que ela necessita ter, e qual é o contexto que uma lâmpada precisa ter? Iluminação. Exatamente, se uma lâmpada precisa ter iluminação, a não ser que você esteja trabalhando num cenário que a lâmpada está quebrada ou que a lâmpada está queimada, aí beleza, aí até relevo. Mas quando você está criando um cenário que tem iluminação e coloca dois elementos de lâmpada e não coloca iluminação nelas, aí sim vira um erro. Vira um erro bobo? É um erro bobo, mas que você precisa corrigir. Ou seja, se essas lâmpadas que você está vendo aqui, ela tem alguns filetes aqui dentro, você poderia muito bem pegar uma iluminação de LED que tem no próprio Canva e simplesmente colocar 4 filetes de LED aqui e depois colocar um brilho aqui por fora, e esse brilho também incidiria aqui em cima dessa placa, o que está escrito Baile Funk Sampa São Paulo. Então essa iluminação traria um contexto muito mais vivo para essa sua placa, o que deixaria também num tom muito mais profissional e condizente ali com o contexto que essas lâmpadas estão inseridas. Outro ponto negativo, que esse aqui eu já ensinei para os membros, então vai aí, assiste de novo essa aula e começa fazendo esses flares, que é quando você cria iluminação de fundo ou iluminação aqui ao lado, automaticamente essa iluminação incide um pouco ali no seu personagem, ou seja, teria que ter uma iluminação aqui nesse canto do ombro e um pouco no cabelo dele também, porque se você está criando iluminação de fundo, automaticamente você cria uma iluminação um pouco ali no ombro, no cabelo, principalmente se essa iluminação for mais forte. Então são pequenos detalhes que fazem a diferença, e como eu falei para vocês, não sai desse vídeo porque eu vou mostrar para vocês eu recriando essa arte e como eu teria feito. Não é em forma de comparação uma arte da outra, mas para trazer os pontos que eu tô dizendo aqui para ele que daria para melhorar. Terceiro ponto de erro aqui que eu não faria dessa forma, eu vou até aproximar para vocês verem. Tá aqui no nome do MC Livinho. E por que isso tá errado? Eu vou explicar para vocês. Se você cria um elemento sólido aqui em cima, igual essa placa redonda que ele utilizou aqui, e simplesmente joga o nome do MC Livinho aqui por cima dessa linha, dessa placa, automaticamente essa logo não está inserida nessa placa. Então não faria muito sentido você trazer essa placa colocando aqui na frente. Você poderia muito bem colocar um elemento de transição, ou seja, um degradê. Não teria necessidade de trazer essa placa. Se você trouxe essa placa, você tinha que ter respeitado essa margem, tá vendo? Essa linha da placa. Então o que você teria que ter feito? Ter escrito o nome MC Livinho aqui, respeitando essa linha, na forma, trazendo esse arredondamento ali para esse nome. E eu sei que sim, você pegou essa logo aqui do MC Livinho na internet, então você teria que distorcer ela um pouquinho para você fazer esse arredondamento, mas igual eu tô te falando, para você trazer essa placa de fundo, você teria que ter respeitado a margem dela e ter colocado aqui o nome do MC Livinho abaixo dessa linha. É um erro bobo, mas que dá para corrigir, e eu tenho certeza que você vai corrigir e melhorar na próxima. Isso aqui eu vou colocar como um erro, mas eu não tenho certeza se é um erro ou não, mas para mim tá parecendo que é o que você trabalhou com 4 tipos de fonte, e eu não trabalho com 4 tipos de fontes. A maioria dos designers não trabalham com 4 tipos de fontes diferentes, porque isso prejudica muito o seu flyer, atraindo a atenção para ele. Primeiro, você trouxe uma fonte aqui escrita em Baile Funk. Segundo, você trouxe outra fonte aqui colocando a data e o horário. Terceiro, automaticamente quando você traz uma logo que é escrita, você traz outra fonte para o seu flyer, ou seja, 3 fontes. E essa avenida principal mostrando o endereço também é outra fonte. Eu acredito sim que seja uma outra fonte, porque você olha esse número 3 daqui e olha esse outro número 3 aqui, é diferente um do outro. Ou seja, isso traz um tom um pouco amador para o nosso flyer. Tenta trabalhar no máximo com 3 fontes, de preferência trabalhe com 2. E outro ponto que eu não gostei muito desse flyer, só que aqui já é gosto pessoal, que você deixou esse flyer na finalização muito escuro. Daria para ter clareado ele um pouquinho mais, trazendo esses tons pretos um pouco mais claros. E isso aqui é muito fácil de resolver lá no Lightroom ou até mesmo no Canva. Mas em contexto geral, o seu flyer realmente ficou muito bom. Agora, como prometido para vocês desde lá do início, eu vou mostrar o meu flyer que eu recriei
criei em cima dele aqui. E essa aqui foi a arte que eu recriei em cima do flyer dele. Novamente, trazendo esses elementos dessa cerca, fazendo com que a visão de quem tá vendo vá para o centro, ou seja, dando destaque para o cantor. Como eu disse, aquela placa a gente teria que respeitar o limite da margem dela, eu simplesmente excluí aquela placa aqui e trouxe esse degradê em cima do MC Livinho, fazendo com que eu não tenha necessidade de fazer aquela distorção dessa logo dele. E como eu disse para vocês, eu trabalhei com duas fontes, ou seja, a fonte da logo dele e uma fonte do show, no caso escrito aqui Funk de Favela. Então nesse caso eu trabalhei com duas fontes, mas normalmente tem sim a necessidade de colocar a data. O que eu faria? Eu colocaria a data simplesmente aqui, ó, 15 de outubro, e aqui o horário, sei lá, 23 horas, com uma única fonte, ou seja, eu utilizaria a mesma fonte que eu utilizei desse Funk de Favela aqui nessas letras. E se não tivesse como utilizar essa mesma fonte, eu utilizaria uma fonte simples, uma fonte, por exemplo, a fonte Arimo, que você encontra aí no Canva, e que é uma fonte simples que fica fácil de combinar com qualquer outra, outro tipo de fonte. E um ponto daquele flyer dele, como eu disse para vocês também, foi essa iluminação que eu criei aqui no cabelo e aqui no ombro dele também. Essa iluminação cria contexto por conta desses elementos rosa, dessa iluminação rosa que tem aqui. Então automaticamente eu criei essa iluminação, e como eu disse, eu já ensinei para quem é membro como fazer essa iluminação utilizando apenas o seu celular. E outro ponto também, eu deixei essa imagem um pouco mais clara, diferente da imagem dele que tá um pouco mais escura. Eu trouxe esse tom mais vivo, esse tom mais claro para a imagem, porque como a gente está trabalhando com elemento rosa, eu quis trazer essa tonalidade um pouco mais pro claro, fazendo assim com que esse flyer seja muito mais vendável. E esse foi o Analisando Flyer. Você concorda, discorda das minhas opiniões? Deixa aí nos comentários e falando os pontos positivos e negativos desse flyer dele. E também pode falar os pontos negativos e positivos que você achou em relação ao meu flyer que eu recriei. Como eu disse, eu não tô aqui para ser o dono da verdade, eu simplesmente estou mostrando alguns erros para que vocês possam melhorar e parar de cometê-los. Então se você quer ter o seu flyer analisado, vai aí embaixo, se torne membro e me chame lá no grupo do Telegram, me mandando mensagem no meu privado. Assim eu posso ver as suas imagens, também trazer um Analisando Flyers. É isso, valeu, até um próximo vídeo e fui!